Tudo bem, gente? Estamos aqui curtindo as nossas férias. O Diário de Polícia vai passar uma matéria, aliás, várias matérias especiais que falaram suas ocorrências, as coisas mais sérias, mais diferenciadas. Então curta, compartilhe. E aí, Marco Cobra? Tô esperando você, hein? Onde é que você tá? Eu tô aqui por Florianópolis. Valeu! E aí, caros telespectadores do Diário de Polícia, Marco Cobra. Tô bem, graças a Deus. Você tá em Floripa aí curtindo? Eu também tô tentando curtir, mas o trabalho não para, né? Primeiro programa, provavelmente com uma pessoa especial. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. O cara que é muito operacional, ele não é um cara de investigação, são diferentes. São diferentes tipos de policiais, entendeu? Então, todo esse material que a gente veste, tudo que a gente tem, pro cara da investigação, porra, os caras vão chegar lá, vai queimar nossa cana. Então a gente tinha muita dificuldade de ter todas as informações de tudo o que a gente ia enfrentar. Muitas vezes a gente não sabia nem qual era a cidade. Eu acho que Tamonte a gente foi muito feliz em tudo que aconteceu lá, por conta de a gente ter chegado antes. Foi a única ocorrência de caixa eletrônica que a gente chegou antes, cara. E se a gente chegar antes, a gente se posicionar, que venha, nós arrebentamos todo mundo que vier. Entendeu? Depois que o cara tá com dinheiro na mão, ele é um cachorro bravo, arma na mão, já vira um pouco o jogo. Por isso que eu acho que Itamonte a gente chegou um pouco antes. Em Indaiatuba nós chegamos um pouco depois. Entendeu? E aí o pessoal da investigação levou a gente para uma cidade. Era o 4º dia consecutivo que a gente tinha ido. Eu acionava o grupo inteiro, nós não éramos em 40 antes, nós éramos em 20. Né? Eu acho que até nós estávamos em 20 policiais, 19 policiais nós tínhamos na época. E é isso, né, João? Mais ou menos, né? E nós fomos chamados para ir para a cidade, para ficar nos arredores de Indaiatuba. A gente não tinha certeza ao certo que era Indaiatuba. E foi o primeiro dia e acontece 4 horas da manhã. Então não adianta ser, a gente ia para lá às 8 e aí chegava às 6 horas da manhã, os caras falaram, não é hoje, valeu. Tá ligado, né? Eu sei como é que E daí no segundo dia, não é hoje, valeu. No terceiro dia, fala, caralho, porra mesmo. Entendeu? Os bandidos estão lá em casa, fumando baseado, comendo, tranquilo, e a gente virando noite em noite. Tanto que a galera se reuniu e falou, porra, mano, amanhã se tiver, manda só o grupo do dia. Eu falei, nem fudendo, mano, nós vamos todo mundo. E foi o dia que deu a merda. Se eu tivesse ouvido, talvez nós tivéssemos tomado uma invertida. Entendeu? Foi o grupo inteiro. Nós chegamos num lugar, tinha acabado de ocorrer a explosão, nós ainda ouvimos, tiroteio, explosão. Chegamos na cidade, eles já tinham saído e o pessoal da investigação falou, nós já sabemos para onde eles vão. Não vou dar munição para vagabundo saber como é que os caras descobriram aonde o pessoal tava. Não, isso é coisa de burro de polícia que fala como é que a gente chega nos outros e daí depois ninguém mais faz. É a coisa que a gente mais fala aqui. Como tá acontecendo num tipo de roubo agora, que os caras sempre pegavam o cara de uma certa maneira e agora os caras, de tanto falar, os vagabundos estão se ligando, estão fazendo de outra maneira. Também não vou falar, não vou me alongar nesse ponto aí, mas é por aí. E nós chegamos numa chácara e os polícias da investigação aí se vira, tá todo mundo aí dentro. E realmente tava lá uma grande parte da quadrilha, que eram os mais pica mesmo, que tava lá o dinheiro, né, uma grande parte do dinheiro, o armamento pesado tava todo lá. Nós chegamos, nos posicionamos na porta de entrada, assim. Vale ressaltar, vou falar mais uma vez, porque é minha mãe protetora e do Gé. Existia na porta uma imagem de Nossa Senhora gigante. E ela estava do lado de fora, estava do nosso lado. Eu virei para a rapaziada e falei, ela tá do nosso lado, nós vamos ganhar. Entendeu? Vamos com tudo que nós vamos ganhar. E quando nós nos posicionamos na porta para fazer a invasão, nós fizemos o posicionamento tático para entrar. O Sidão foi levantar o portão com tudo, e ele levantou com tudo, arrebentou o portão, só que tinha uma outra trave e no meio ela voltou. E só uma parte do grupo conseguiu entrar, e eles começaram a rajar, a gente começou a fazer uns buracos onde a gente tava. O cara não tava numa Nesp, numa Mag 30? 762. 762? É. E começou a pau na gente, e começou a cantar IAK, IAR, uma Glock, a mais bosta que tinha, uma Glock de rajada lá. E aí começou a troca de tiro intensa, que durou muito tempo, pegou a gente meio que num contrapé, que a gente esperava a gente fazer a invasão e pegar os caras meio cagando, mas não deu certo, mas nós fomos muito felizes, o pessoal foi muito bem, assim, eu tive muito orgulho do meu time nesse dia.
Tem que ter. Por conta que eu vivi uma fase em que eu trabalhava, eu, Jean e Ferrari. Cara, não tinha jogo ruim pra nós, tá ligado? De repente um filho da puta vai e vira delegado, o outro vai e, e aí chega a nova geração. E começa a aparecer um novo cangaço. Fala, caralho, o xerife tem que será ser... que esses... mas o xerife da cidade tem que permanecer. Mas até na cidade... Senão vira bagunça. Mas até na cidade o xerife tem um assistente do xerife. Isso é verdade. Ele tem o clamor da cidade que briga com ele. O xerife não briga sozinho, mano. Isso é verdade. Até o White Earp precisou do Doc Holliday, tá ligado, meu? Senão... Entendeu? Então... Cara, e essa nova geração veio com tudo. Uma rapaziada muito boa, muito bem preparada, com uma cabeça muito boa. E a gente fez o que tinha que ser feito lá, e graças a Deus saímos todos vivos, e graças a Nossa Senhora também, porque é muito difícil, eu digo, não há treinamento em que faça você passar uma porta onde tem do outro lado um cara com uma mag. Não Qual é o treinamento? Nenhum. Me diz aí. Correr. O CEO É correr, meu. É correr, porque então, não tem essa. Então, e a galera foi pra cima e arrebentou todo mundo lá, os caras estavam bem armados, trocaram o tiro assim, não teve nem o que falar. Eu lembro da perita da cidade chegando depois, falando, pá, que absurdo esse tiro de tiro. Eu falei, AK-47, nós não temos, é deles. Tá lá, ai meu Deus, eu falei, chega devagar. Você não sabe o que a gente viveu aqui pra chegar, falando que tem muita munição. Não brinca que tem muita munição, a gente sabe que estavam atirando na gente. Aqueles que gostam da palpite depois da pica, né? E acabou que a gente, que alguns bandidos vieram a falecer ali, estavam todos armados, com as armas na mão, estavam com colete, com placa balística. E ainda se espalharam ali pelas chacras da região e fizeram uma família refém, uma criança e uma senhora. Então foi uma ocorrência de ciclo completo, né? A gente trocou tiro, acabou se dando bem ali na troca de tiro com os vagabundos, e virou uma situação com refém, a gente negociou, a gente conseguiu soltar a mulher e a criança da mão dos vagabundos. Então eu acho que foi a pior. Como o Marco falou, tem várias ocorrências. Eu acho que todo policial... Você sabe que eu pensei nisso essa tarde, Marco? De falar sobre isso? Quantas pessoas se emocionam? Já pararam para refletir? O quanto de entretenimento policial vende desde que o mundo é mundo? Desde a Idade Média, não tem uma novela de cavalaria que veio o Cavaleiro, Salvar e tal, não sei o quê. Desde então, a história policial é uma investigação. Alguém que salva alguém é o entretenimento que mais vende. E é curioso que a gente tem N histórias dessa para contar. Quem encosta ali na esfirra do gordo, na esquina da Brigadeiro Tobias com a Washington Luiz, é o lugar que a gente se une para contar mentira, né? Por isso a gente adora contar mentira. Mas conta, doutora, conta a melhor, conta. São muitas coisas boas, mas não é história feliz. É história ruim. Infelizmente, eu passei muitos anos no DHPP. Fiz muito local de homicídio. E certa vez nós fomos atender um local de homicídio lá em Parelheiros, na área do 25DP. Que por alguma razão entraram um sítiozinho, uma chácarazinha para subtrair uma bobagem qualquer, uma televisão velha, sabe assim? Subtrair pertences pessoais de valor irrisório. Ingressaram, possivelmente, pelo tamanho da bagunça que deixaram na casa, né? Usuário de droga, gente viciada, ingressaram, mataram um senhor, um monte de facada. E aí, na polícia, no DHPP, o que acontece? Você é a mulher da equipe, adivinha, né? Você vai ver, você é mais sensível. Você fala com a família da pessoa aí, hein? Por favor. Foi um dos piores dias da minha vida. Por quê?
Chegou a irmã desse rapaz do trabalho, ela trabalhava à noite, ela chegou de manhã. Quando normalmente tem uma viatura preta do DHPP na porta da casa de alguém, de imediato vai ter uma mãe gritando, uma esposa chorando, um irmão sofrendo, né? Essa mulher, ó, me embarga a voz, Tobi, é pesado. Essa mulher, ela me abraçou, não é que ela chorava, ela gritava. O que é que eu vou fazer? Eu só tenho meu irmão. A gente perdeu os nossos pais, a gente era criança, a gente cresceu junto na rua. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada. Ela gritava. E aí você olha e fala, cara, por que é que eu tô aqui? Meu Deus do céu, entendeu? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, assim, isso, né? isso assim, aquele fim de plantão, sabe? Você amanhecer em Parelheiros, né? Aquela névoa acontecendo. Você fala, cara, é muito, muito doloroso. Mas tem as coisas felizes direto. A pessoa fica brava quando ela vem na delegacia fazer um BO, que a gente fala, senhor, o senhor tem um e-mail, tem a caixinha do seu telefone? Fala, lá, tá chutando a minha ocorrência, não quer me atender. Não é isso. O que a gente devolve de telefone todo santo dia, todo plantão meu no segundo DP, todo plantão meu, o que a gente devolve de telefone recuperado, ontem mesmo, o flagrante que a gente fez essa noite, o fulano passou de bike, tomou o telefone da mão do menino, o menino tentou segurar, ele machucou, fiz flagrante de roubo impróprio no cara. Adivinha o que o moço fala? Fala, senhora, pelo amor de Deus, estou aqui no ponto de ônibus, estou pagando o telefone, graças a Deus. A polícia militar pegou, eu falei, então, estou fazendo flagrante, vou pedir a preventiva dele. Ele, obrigada. O obrigado de um cidadão, Tobia, quanto significa? Nossa senhora. Quantas vezes você devolveu um carrinho assim? O Fiat 147 daquele tiozinho do Olha Cândida, sabe assim? Quantas vezes aquela pessoa que não tem seguro, ela nunca conversou com uma autoridade pública na vida dela. Ela nunca teve acesso a ninguém no Estado. Acho que isso é o mais bonito na nossa profissão, né? É que a gente é a autoridade do Estado que está ali o tempo inteiro, cara a cara com a população. Qual foi a ocorrência assim que marcou? O senhor foi para casa, que o senhor lembra até hoje, você fala, Tobia, essa ocorrência pegou pesado na minha vida, na minha história. O senhor participou dela efetivamente? Tobia, eu vou te ser bem sincero. Com 15 anos de garra, eu já participei de muita coisa. Dos tempos dos roubos a bancos aqui com o Cobra, com o Dr. Fábio, titular da Roubo a Banco, de sequestro, de todo tipo de ocorrência. Mas eu não tenho a menor dúvida de falar que foi o Dia das Mães de 2006, naquela rebelião que teve nos presídios, que o PCC deu salve para matar policiais, e que ali a gente engatinhava ainda operacionalmente, mas já tinha um belo time. Você imagina hoje 20 viaturas. Quando eu cheguei no Garra como piloto, eu abri 20 viaturas por dia. Você me perguntou aqui, eu abro 8, 10, abria 20. E a população era metade que é hoje. Hoje é o dobro e a gente abre 10. Quer dizer, imagina 20 em 2006, né? Quer dizer, então, aqueles dias foram realmente difíceis, era a nossa área, o pessoal que está assistindo vai lembrar, era tudo polícia de plantão, era 2 equipes da chefia de cada delegacia, então é gente como a gente do DECAP que você fala, e vitória na guerra. E ali é Heliópolis, favela dos Pilões, era altamente armada, a gente teve uma ocorrência bastante grande lá, com 3 indivíduos que resistiram à prisão. Eles estavam de fuzis AR-15, imagina, na época, 2006, não tinha, mas não tinha assim como é hoje. Granadas com PCC e o caramba. Então, aqueles dias foram realmente difíceis de voltar para casa, você lembra? Era só nosso carro voltando na rua, não tinha mais carro na rua. Daí, roubos a banco, aquela estouro lá na Protege, em Santo André. Sim. Naquele dia eu achei que a gente não voltava, porque a noite estava com aquela névoa, e os caras tinham 10 carros blindados, explodiram a Protege, e tinha os Miguelitos no chão, nós ficamos com 5 viaturas arriadas com os pneus. Os PMs, eu nunca vi na vida, saíam das viaturas e iam para trás dos postes. O comando autorizava que saia na viatura, porque eles passaram derretendo as viaturas. O início dos pega para capar nas coisas grandes de roubar as instituições. Você lembra que eles estouraram a porta lá? E eram 10 carros, a Tiguan. Na hora que a gente olha assim para o lado do outro lado da avenida, a Tiguan passando, quer dizer. Então foram situações, esse dia realmente eu rezei para mim voltar.
E, enfim, foram muitas ocorrências. Mas igual aquele dos Dia das Mães, foi um ponto fora da curva. E a mais Quem prazerosa? viveu. A ocorrência mais prazerosa, você falou, eu prendi um cara que é importante, ou eu peguei um pedófilo, um estuprador, alguma coisa que... A gente já prendeu pedófilo, a gente já prendeu estuprador, a gente já prendeu alto comando do crime organizado. Então, realmente o que tem de melhor que eu vejo, clínica geral, né? que dá mais satisfação, e não é meu ramo, mas às vezes a gente está em apoio e por vezes acontece com a gente, é realmente resgatar uma vítima de um cárcere privado. Eu acho que isso é uma sensação que, para quem fez mais, não sabe o que significa para quem, como eu, fez algumas vezes em apoio. Sim. Mas já foram vários apoios. Então, essa satisfação ela é dividida com os próprios polícias da Cana e de forma que todo mundo sente a gente fica até bastante sem graça satisfação. na hora, né? A isso. pessoa quer agradecer, quer tudo. E Outro dia a gente tirou aquele caminhoneiro lá que veio, que eu tirei de lá. Abraçando, ele abraçou. Você viu ele falar? Então, é uma coisa que é muito bacana. Você acha que lá em Itamonte a técnica prevaleceu na ocorrência lá com o Martins? Prevaleceu, com certeza, porque eles estavam armados com fuzis também, eram muitos criminosos. O posicionamento dos policiais foi essencial para aquele desfecho. A gente tem uns policiais aí que se posicionaram como atiradores designados, né? E com a R10 lá, com uma lunetinha. O considerado, fantástico, cara. Não tem nem que falar. Não precisa nem falar. Não tem que nem falar dele, o cara não precisa, dispensa apresentações. E o Martins foi uma infelicidade, porque você está sujeito, por mais treinado e capacitado que você está sujeito a um acaso. Então o disparo pegou no braço dele, graças a Deus foi feito o pronto atendimento. Milagre. O parceiro dele, o Neto, utilizou o que ele tinha de material, porque na época a gente não tinha essa... Hoje em dia, como estava tão divulgado o APH em combate. A gente não tinha. Né? Só que o Neto já tinha. Ele já tinha torniquete, ele tinha bandagem, ele tinha tudo. E ele fez o que ele sabia na hora e salvou o braço do Martins. Salvou o braço do Martins. Salvou muito. Então você tem que ter coragem. Coragem com técnica. Doutor Arthur tava lá, que a gente fala, né? O doutor Arthur tava lá na situação lá de Itamonte. É bom que ele vai estar semana que vem, ele vai contar pra nós direitinho. Outra cobra, assim, falando nessas questões de confronto com essas quadrilhas organizadas que estão bem equipadas. Araújo tem história pra contar também. Marginal disparando na equipe, Araújo com o fuzil dele, alvo em movimento, conseguiu neutralizar a ameaça da melhor forma possível, assim. Então, assim, tem ocorrências que a gente só fica sabendo quando a gente lê o inquérito, né? O Araújo não é um cara de falar, mas as então pessoas conta já, agora é a oportunidade de você falar qual essa ocorrência, vai? Soca a bota, lindão. Então, a gente... Você viveu isso aí. A gente estava lá no DEIC na época, que começou esse negócio de estouro de caixa, roubo a carro forte, isso daí, eu lembro que o Marco estava lá no roubar banco, isso daí, e pegou nós de surpresa, pegou vocês da investigação e nós da equipe tática. Então, assim, sempre era aquele negócio, investigação, equipe tática, não sei o quê, blá, blá, blá. E daí o negócio apertou pros dois lados, porque ficou ruim pra equipe de investigação poder confrontar, né? E falou assim, nós vamos ter que trabalhar junto nisso aí, chama os caras lá. Então vamos junto nessas aí. E acabamos indo pra um monte de missão aí. E a dificuldade que a gente tinha, porque era trocar o pneu com a bicicleta andando, né? Os caras estão estourando. Aonde? Os caras foram pra lá, corre. Até chegar, os caras já estão lá.
diferente de Itamonte, os caras já tinham meio que uma ideia do que poderia acontecer, sabiam que poderia ser uma cidade ou outra e tal, e a gente acabou depois correndo atrás, né, das ocorrências. Mas isso daí foi uma ocorrência que a gente teve desse disparo aí. Nós fomos na cidade de Aguaí, quando os caras explodiram lá. Eles explodiram o caixa eletrônico lá da cidade, o cofre lá da cidade, e eles já tinham estourado, nós estávamos chegando na cidade, mas daí o pessoal da investigação, o pessoal lá do DEIC tinha a informação de onde eles poderiam estar escondidos. Era uma fazenda lá, um sítio e tal, e nós fomos chegando e de repente, tava amanhecendo, aquela coisa de louco, né? Não, e pra você ter uma ideia, a gente, é lógico, a gente que foi operacional, a gente às vezes sabe na delegacia quem é quem, né? A gente sabe quem é quem. Quem foi operacional, quem não é, quem vai poder te dar aquele apoio, quem vai entender um sinal do como é que você vai avançar, ou uma entrada que você vai precisar fazer, né? Uma que nós tivemos junto foi em Jundiaí, aquela lá do Galpão. Jundiaí foi a do Galpão, que do foi Galpão, um tava o tiroteio. Dr. Fábio. Dr. Fábio tava junto. Dr. Fábio que estará aqui dia... Mas você já tá contando as novidades. É verdade, não é pra contar? Ele não sabe esconder nada. Não é, mas sabe o que é? Ansiedade. Deixa o pessoal... Ansioso. Eu vou falar, é o que a gente fala, né? Não conta segredo, a deixa gente o tá no povo... momento, a gente tem um momento realmente, porque a gente tem um diretor hoje no DEIC, cara, que é um dos caras mais embaçados. Tá aqui, ó. Tava na ponta. Ele é psico, tem que cara. Segurar ele tem que segurar. Ele falou assim, cobra, me cobre. Quando eu levantei a cabeça, que a gente via os estalos vindo dos fuzil na nossa cabeça, porque os caras saíram atirando na gente. No Azira lá. Que eles deram tiro pelo teto solar. Cara, quando eu, cobra, me cobre, ele já tinha corrido uns 30 metros. Ele começou a pedir, cobra, me cobre, ele tá uns 30. E eu vendo os bagulhos. Não, e essa cena, eu tive com ele lá no DEIC pra gente convidar o Dr. Fábio. Ele fez a cena dentro da sala do homem. Eu ali sentado, né, meu? Eu vendo o bagulho instalar, o que eu fiz? Eu me abriguei, eu vi que tinha um veículo lá que parecia que o tiro teria vindo do carro e a gente sabia que os caras estavam com o Honda Civic. O que eu fiz? Eu vi os tiros vindo da direção que saturamos um pouco também o Honda, né? Demos tiro também no Honda. Né? E aí, o pessoal do GER vinha do outro lado, tava no apoio com a gente, né? O doutor Pedro Ivo também tava, o doutor Wagner tava junto também, tava a época, a rouba-banco inteiro, Chicão, que não tem nem o que falar. Chicão é uma lenda viva no rouba-banco, o cara mais velho no rouba-banco. E o pessoal pegou os caras depois no... Não, nós esperamos o primeiro caminhão sair e pegou no... Nós abordamos o caminhão Akira, que hoje é chefe do patrimônio lá, o Akira. Foi no pedágio, excelente polícia também. O Akira, a gente comunicou, o primeiro caminhão saiu. Porque nós tínhamos uma informação de que a gente tava com medo, porque eles estavam com os caras rendidos lá dentro. Tanto que nós depois, quando nós invadimos, nós achamos todos eles dentro da cabine. Você lembra, né? Eles estavam dentro de um baú de caminhão. Então, quando nós vimos o quê? Que haviam pessoas que foram baleadas na troca de tiro, porque a gente viu aqueles rastros de sangue. Até mesmo que parece que um dos coitados dos caminhoneiros também acabou tomando um tiro na época. Nós fomos seguindo o rastro, daí achei o cara embaixo do caminhão lá. Ele falou, eu sou o motorista, sou motorista, o cara, a gente achou arma lá atrás, enfim. São ocorrências dessas que a gente fala, que graças a Deus, a gente sabia que ali, a gente sabe que o Dr. Fábio tem treinamento, a gente sabe que uma meia dúzia ali fez parte, que eu acho que esse curso que vocês mostraram logo no começo, para como a gente diz, os calça branca, os paraquedas e tudo mais, que a gente fala, que eu gosto de dizer que são os nossos filhos na polícia, são esses caras que estão entrando, ouçam-nos sempre, vejam o que a gente já passou. E veja, nós temos hoje, só na minha delegacia que eu tô hoje, trabalhou comigo no rouba-banco e hoje tá lá, eu tenho um cara que hoje, nada mais nada menos, tem 52 anos de polícia, que é o Salomão, é o 01 da polícia. O Salomão tá com 72 anos de idade e 52 de polícia. Como que você então, não quer dizer, isso como é que você não ouve um cara desse? Como é que você não ouve? Então, a gente ouve pra caralho o cara, e parece que aquele velho é ligado no 220, né? O cara não para. É foda. Foi uma investigação que começou em Mogi, de uma quadrilha que, de Novo Cangaço, estava começando ainda, né? Tinha tido alguns roubos no Nordeste, e a gente ainda não entendia muito bem. Faz 10 anos, foi 22 de fevereiro de 2014. E essa investigação começou a dar frutos, aí chegou no DEIC, né?
E na época eu era supervisor do Garra e tinha um grupo do Garra que a gente chamava TAP. Foi um grupo que foi uma transição do GER que estava no DHPP para depois que montou o departamento para a gente montar o GER novamente. Esse grupo tinha uns 12, 13 policiais, o Bop era o chefe do grupo, o Abreu era meu chefe dos tiras do Garra. E em um determinado dia os caras, nós vamos ter que ir para uma pegada, a gente não sabe onde que é, sabe que é no interior, não sabe onde que é. E aí passou terça, passou quarta, passou quinta, e num determinado dia, hoje vai ser em Minas Gerais. A gente não sabe se no sul de Minas, se em Extrema, se não sabe direito onde é. E a gente foi para lá, até a história do Martins é engraçado, não é nada engraçado, né? Mas é um negócio que, você vê um cara que gosta do que faz, né? Ele tava acabando o plantão, a gente saindo, equipando, já pegando arma, fuzil, colete. Ele falou, e aí, doutor, tá indo pra onde? Eu falei, a gente tá indo pra uma pegada aí com o rouba-banco, com um apoio pro rouba-banco. Mas eu acho que vamos ter que viajar, cara, tava chovendo. Ele falou assim, eu posso ir? Ele e o Neto, parceiro. Falei, Martins, vai descansar, cara, é seu final de plantão aí, não precisa, já tem bastante gente, mas se precisar eu te ligo e tal. Ele falou, não, doutor, eu quero ir. Deixa eu ir, meu parceiro ir. E foi, e fez a diferença lá, né? Teve essa fatalidade do tiro, mas nós chegamos na cidade 7 minutos antes, foi uma equipe para cada cidade. Quando os malas chegaram, teve aquela troca intensa de tiro lá, e aí os malas se deram mal ali, porque o pessoal foi no apetite mesmo de prender os caras, e eles que escolheram o que quiseram lá, né? Então aí bastante gente sabe o que aconteceu. Foram 11, né? Foram 9 na cidade, depois mais 2 na estrada, né? Eles chegaram com caminhões, nós chegamos 7 minutos antes. Então foi um divisor de águas aí, e foi muito emocionante, porque no dia seguinte, uma ocorrência complexa, durou. A cidade aplaudiu. Aquela cena ali não sai da nossa cabeça. Um dos polícia que tava lá no rouba-banco, a família dele é de lá, né? Então, exatamente. A gente, a cidade tá muito... saindo, cara, em comboio pra ir embora aí já 4, 5 da tarde. A pegada tinha sido 2 da manhã, 3 da manhã. A população aplaudindo a gente aí. Você via Marmanjo chorando lá, não tem né? pressa, né? Não tem, né? Então essas coisas a gente leva da polícia. Então foi uma operação aí que de fato foi um divisor de águas aí. Quem tava lá sabe o que passou, né? O pessoal do rouba-banco também tava lá. Foi bem bacana mesmo. E aí começaram, né? Depois a gente teve outras operações aí de Novo Cangaço aí também. Que graças a Deus agora deu uma diminuidinha, mas a gente está preparado para que aconteça novamente, aí não pode bobear. Eles sabem que hoje a Polícia Civil de São Paulo, até mesmo preciso elogiar o doutor Pedro, que fez um trabalho em matéria de DNA e o caramba tal, que hoje vagabundo não adianta. Ele vai fazer o assalto. Se ele deixar ali qualquer coisinha lá, porque tem hoje o banco de DNA é muito grande, e o doutor Pedro fez um trabalho top de linha, enfim. A gente tá evoluindo bastante. Peço pra ele vir pra cá e a gente convida, ele tem vergonha. Eu tenho vergonha de microfone. Vai falar pra Rede Globo, você fala, né? Você vem aqui, então. Todo mandado de prisão que o policial sai na rua para cumprir, tem seu risco. Ou mandado de prisão, tem um grau de risco muito elevado. Eu trabalhei durante 5 anos, né, no 89 Distrito Policial, que fica no Morumbi, e lá existe a segunda favela em termos de população da América Latina, que é o Paraisópolis. Então, especificamente, 2 investigadores foram cumprir uma intimação dentro dessa comunidade. Passado alguns minutos, vem informação para nós que esses investigadores estavam encurralados dentro da comunidade e sendo alvos de disparos de arma de fogo. Então, imediatamente, nos reunimos lá na delegacia e fomos apoiar esses 2 investigadores, que foram simplesmente cumprir uma intimação, né? E foram rechaçados com disparos de armas de fogo. Teve apoio do Pelicano, né, do Aéreo, da Polícia Civil, que tem apoiado inúmeras ocorrências da Polícia Civil, não só aqui na capital, mas no interior, no litoral.
E graças a Deus, nenhum policial acabou sendo atingido por nenhum disparo de arma de fogo. E assim, esse momento, que é o mais recente, que eu me lembro, né? Que é um momento de tensão, né? Porque assim, vamos atirar, vamos revidar essa injusta agressão, né, Fernando? Sim, sim. Então assim, numa comunidade, o último censo que está no Google, que foi o censo de 2008, eram 80 mil pessoas morando na comunidade. Hoje fazem uma estimativa aí, cerca de 100 mil pessoas. Então você pensa, nós policiais pensamos, né? A gente pensa uma, duas, três, a gente pensa N vezes para efetuar um disparo, ainda mais numa situação dessa. E infelizmente o ladrão não, né? O criminoso não. Ele atira contra nós e não está nem aí se vai acertar um inocente, se vai acertar uma criança, enfim. Então essa foi um momento muito de dificuldade na minha carreira, quando eu era titular lá no 89. Olá, meu nome é Emir Aicardi e sou gerente do novo Hospital Veterinário Fratelli. Por que novo, sendo que estamos desde 2018? É simples. Viemos numa constante evolução e investimento para melhorar as nossas estruturas para você e o seu pet. Contamos com 2 unidades móveis de remoção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem contar um grande investimento em sustentabilidade, ou seja, energia limpa. Contamos também com internações separadas para cães e gatos, fornecendo todo o conforto e segurança para você. Estamos localizados na zona leste de São Paulo, muito próximo ao Shopping Anália Franco. Então sejam muito bem-vindos ao Hospital Veterinário Fratelli. Obrigado aí, bom, doutor. Qual muito foi a bom. lembrança que o senhor tem, assim, na ocorrência mais pegada mesmo na sua vida, que essa aí levou pra tua história? Bom, um Fernando de sequestro, mas do Garra eu tive várias. Aí nesse lugar que a gente tava... Uma do Garra. Do Garra, poxa, do Garra teve essa daqui que eu tava com essa viatura. Deixa ela E a de gente novo aí, tava ó. no mesmo lugar Põe ela aqui, de ó, novo. no posto, tomando café, porque a Rede Duque aqui. A gente lavava as viaturas lá. Aliás, meu grupo lavava as viaturas lá, até hoje sou amigo. Maior mordomia, a gente tinha as viaturas limpas, maravilhosas, que eu pegava no pé, né? Se a viatura não tava limpa, nossa. O cara não tinha essa viatura limpa, era melhor. Olha, ele tava. Aí nós saímos dessa ocorrência. O dia cai no rádio aquele sequestro relâmpago. Eu desci dirigindo aquela Avenida Europa. Quando eu passei em cima da Ponte Cidade Jardim, o polícia do outro lado mostrando o carro. Nós demos uma volta. Quando eu fiz a curva, o doutor Alexandre Lugói entrou de lado, só com aquela viatura Silverado. Aquilo foi um negócio que fizeram pra polícia, que era a pior merda que... Posso falar palavrão, né? Pior merda que Fala fizeram o pra que o senhor quiser polícia. aqui, bro. Pior merda que fizeram pra polícia. Acho que alguém ganhou comissão e comprou uma bosta daquela. Porque essas daqui eram as melhores. Eu entrei de lado e comecei a perseguir. O cara viu que a gente tava na traseira dele, já do outro lado da Ponte Cidade Jardim, começou a acelerar para esse filme americano, esse tipo em frente ao Mickey Mello. Ele começou a acelerar, bater com os espelhos dos carros do lado, começou a sair faísca. E começou, e nós atrás, quando chegou na hora que eu dava passar, nós fomos a pé. E ele entrou no poste, aí explodiu o poste, caiu luz, foi baleado um, e o outro correu pro Clube Pinheiros, e às 5 da manhã nós pegamos na casa dele. Foi uma ocorrência de emoção, e eu dirigindo, que eu gostava de eu dirigir, geralmente era o que dirigia. Quando era para dar pinote, que nessa parte, era eu e aquele finado que morreu, o... Bittencourt. Não, Bira. Bira, foi o melhor piloto da polícia. Irmão, aquele cara. Então a gente teve alguns casos aí meio que chamou a atenção. Tive um caso também, tá até no filme do sequestro, né? Que a gente filmou lá por 4 anos, que foi uma senhora, uma japonesa, que foi sequestrada e os sequestradores tinham tido a dica de um dono de uma oficina, que ela levava o carro. E ele foi no cativeiro um dia e ela o reconheceu. E aí os caras mataram ela, enforcaram ela, começaram com mata-leão e enterraram também da mesma forma no quintal da casa dela.
Dela? No quintal da casa perdão. No quintal da casa deles. E daí a gente foi no dia quando a gente pegou os caras. Também a mesma cena, né? Isso aí, pra vítima de sequestro, algumas é meio... não é corriqueiro que não morreram tantas, mas o pessoal enterrar num lugar que é de conhecimento dele e cimentar, era meio normal. E essa cena tá no filme, uma cena bem desagradável, né? E então esse foi um dia triste. As mutilações também eram complicadas, né? No antissequestro. Lembro. Você receber... Você tá negociando com a família. Paulinho Neblina. Paulinho Neblina. Paulinho Neblina. Foi do irmão do coisa, não era ele? Eu lembro que eu cheguei... Do cantor? Não, lá foram os Oliveira. Os Oliveira. Foi os Oliveira. Os irmãos Oliveira. Eu lembro que eu cheguei, ele tava no Dake baleado e ele tinha sequestrado uma menina e cortado a orelha. Aí eu cheguei lá pra mostrar a foto, né? Falei, conhece essa pessoa aqui? Ele falou, conheço, eu que cortei a orelha dessa puta aí. Nossa. Com todo respeito, mas foi o que ele me falou. Então você vê que é um cara maldoso, né? Então no sequestro a gente tinha ali casos que pô, você dava um nó na garganta ali, crianças, né? Mas a gente teve muito êxito ali. E tirar uma vítima do cativeiro... Eu não fui pra lá, o Renzo tava lá na época, junto com o Abreu trabalhou e conosco lá. Me chamou pra ir, eu não ia. Eu não fui. Até o doutor Olim depois tentou me levar, foi com o doutor Olim foi pra Honda lá, né? E, pô, a gente tinha brigas homéricas, né? O doutor Olim é meu irmão. Então a gente chegava e ficava num caso aí 20, 30, 40, 50 dias e o doutor Olim na Honda, né? Ele escondia viatura na época, então ele tinha umas 4 viaturas novas só dele. Aí tinha mais um monte de viatura guardada. Não queria, e se quebrasse não tinha como. Ele ficava ele ia na sala, todo dia na sala do doutor Jurandir, doutor Desgualdo na época, tentar captar viaturas lá pra guardar pra ele. E aí ele pegava, a gente estourava um cativeiro depois de 30, 40 dias ali na negociação. Estourava o cativeiro, pegava a vítima, prendia os malas, tiroteio, alguém morria, sei lá. De repente você falava assim, cadê a vítima? Cadê a vítima? Cadê a vítima, pô? Você falava, onde tá a vítima aqui? Os caras presos, ou morto, outro não sei o quê. E a vítima? Doutor Olim levou pra casa já. Filha da puta. Ele pegava a vítima e sequestrava de novo. E chegava com a vítima lá na casa. Mas, pô, ajudou muito lá, né? A gente tinha o apoio deles lá, na época, na ronda operacional. O Dr. Wagner também era nosso divisionário. Faleceu aí, infelizmente. Puta amigo, puta cara, né? Então, o Almeidinha aí que tá falando, o Almeidinha foi encarregado, foi chefe dos investigadores na minha equipe, né? Trabalhou comigo e com o restante da equipe. No sequestro mais longo que teve no Brasil, assim, o sequestro tradicional mais longo, que foi do seu João Bertin, 2001. Eu lembro até hoje, nós estávamos treinando ali no Maleta, lembra do Maleta? Opa! A gente estava treinando tiro lá, eu, Ale Careca, mais não sei quem. Olha, o menino que gostava de entrar no cativeiro também, né? Também, pô, trabalha comigo até hoje, né? Trabalha com a gente até hoje. O Ale, a gente o Ale tá lá. Mas sempre que eu não o vejo também. E aí os caras falam, pô, sequestraram um cara forte aí do interior, aí nós fomos pra... Eu lembro, o Pelicano pegou a gente lá, já fomos direto pra Lins, que era a cidade da vítima, ficou 156 dias em cativeiro. Nossa. E foi libertado. Libertado sem pagamento de resgate, né? Um cara foi preso em Curitiba, ele foi solto em Assis. Então esses casos, a divisão de sequestro é um lugar que todo policial deveria passar, né? Porque você tirar uma vítima do cativeiro e deixar ela na casa dela, cara, não tem... Ali apaixona. Ali não tem preço, né? Botar nada. Você acha que a polícia atualmente hoje tá com medo? Não, não acho. O que tem é o seguinte, você desestimula... As pessoas estão meio... Não, mas você de mão puxado. Você desestimula o policial a trabalhar. Estão meio receosos. Com todo o respeito do mundo, agora fizeram uma operação sufoco. Pô, todo mundo sabe que nós policiais civis precisamos fazer bico para viver, porque o salário nosso é muito ruim. Eu tô falando alguma bobagem, alguma coisa que ninguém sabe primordial. Aqui. Certo. Olha, vamos fazer uma operação sufoco. A gente paga DGEM, a gente paga DGEC. Meu amigo. Eu nunca recebi. Esses prêmios que a gente recebe lá, bonificação, demorou 1 ano para pagar. Tem gente que morreu e não recebeu. Agora, vamos pagar DGEC. O que vocês pagam de DGEC não dá nem para fazer
gracinha com ninguém, dejeque, degenha, essas brincadeiras. E sempre vai pagar depois e não sei o quê. Quer dizer, aí você leva o policial à exaustão, você tira, rouba da família dele o convívio do policial com a sua família. Você, ao invés de estimular o cara, você arrebenta a saúde dele. Quer dizer, como é que nós vamos viver? Como é que fica isso? Ah, não, agora vamos fazer a operação sufoco. É sempre dar um nome. Os caras acham, essa que é a verdade, os governantes, eu quero dizer, sempre acham que fazer segurança pública é comprar viatura e dar arma para a polícia. Esses caras estão redondamente enganados. Redondamente enganados. Mas os governantes, eles têm um salário digno, eles têm uma viatura. Na tua atuação já como supervisor, qual foi a cana mais embaçadinha que vocês tiveram? Eu não digo embaçada, mas eu digo uma cana de grande repercussão. Foi a prisão de um miliciano lá do Rio de Janeiro, chamado Latrell, vulgo Latrell. Ele veio para cá, talvez por uma reunião, não se sabe, né? A investigação era da Polícia Civil do Rio de Janeiro e eles nos solicitaram. Eles sabiam onde ele estava num hotel na frente do aeroporto de Congonhas. E ele seria, no caso, segundo informações, o 02 da milícia da Zona Oeste do Rio. Na verdade, descobri depois que ele era o número 1 da milícia de lá. Então o que a gente fez junto com o Dr. Arthur? O Dr. Arthur é um cara assim que, apesar de ser diretor e não ter a necessidade de ir para as ocorrências, ele vai. Não, eu brigo com ele, falo, pô, Arthur, você é diretor, cara. Não, mas ele falou, não, eu sou operador. Ele fala, eu sou operador, antes de tudo sou operador. Então ele vai. Então ele foi junto com o Cazu, que é o chefe de investigadores, a paisana, levantaram onde estava, que quarto estava esse indivíduo. E aí a gente acessou esse quarto com a equipe tática, batemos na porta, a esposa atendeu, perguntamos dele e falou, tá no quarto dormindo. Então já tinha mandado contra ele de prisão, como tinha a certeza que ele estava lá, a gente solicitou a entrada, ela abriu e pegamos ele praticamente dormindo, não ofereceu resistência e foi transportado no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Então assim, deu muita repercussão, porque o cara era procurado lá por uma série de crimes. É um cara que comandava a milícia na Zona Oeste do Rio. Então foi bem legal, porque eu tive participação direta. Eu estava lá com o pessoal do Grupo 30, né? Foi bem bacana. Assim, e temos outras aí, né? Que essa última que o pessoal prestou apoio pro DHPP, pegar o tal de Cabeleira, que é um dos caras que do crime organizado aí. Então assim, vira e mexe tem esse tipo de ocorrência. O que não aconteceu da época que eu cheguei até agora é o coisa de Novo Cangaço, que o Jair pegou várias antes de eu chegar lá. Então, é isso que eu ia fazer. Uma pergunta. A gente tem visto aí que antigamente a gente nem via. A gente até tinha fuzil, mas a gente não via vagabundo com fuzil até uns certos anos atrás. Sim. E a gente tá vendo essa preocupação de ver que armas que não deviam estar na mão dos caras, tá? Que dificulta, é óbvio. Poder de fogo a gente sabe o que é. Os caras estão tudo usando aí o 223, 556, 762, enfim. O que você acha que a gente podia, não é fazer porque não tem como, mas o combate mudou? Agora é uma coisa que você tem que prestar muito mais atenção, é uma coisa muito mais preocupante. É mais preocupante porque você está combatendo, quem está do outro lado está com poder de fogo igual ao seu. Então você não tem, vamos dizer assim, em tese, superioridade de armas, né? As armas são iguais, os calibres são iguais. O que acontece? Quando você trabalha com pessoas, atua num confronto com pessoas armadas de fuzil, a distância aumenta. Então você trabalha com uma distância um pouco maior. E o fuzil, ele tem essa questão de projéteis de alta velocidade causarem maiores danos. Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de combate. Então você tem que procurar abrigos adequados para segurar esse tipo de projétil. E você tem que trabalhar utilizando técnica. Então o que acontece? Antigamente, na polícia, só se valorizava a coragem, porque o policial não tinha técnica. Eu peguei essa fase do policial corajosão. A coragem, né? A coragem enfiava o pé na porta sem ter a noção de que o cara podia dar um tiro de lá de dentro pé na porta, soco na cara. É porque só em filme que o cara dá os tiros e a munição para na porta e o polícia sai de lá. Né? A coragem por si só, hoje em dia ela não basta. Lógico que sempre vai ter que ter coragem, porque a coragem é a força motriz para todo o resto. Então o que acontece? Hoje em dia você tem que aliar a coragem com a técnica. Então se você não tiver capacitado e simplesmente depender só da coragem, você vai contar com um negócio chamado sorte. E a sorte é algo inconstante e instável. Então você tem que juntar a coragem com a técnica. Então o policial ele não pode ser covarde,
Isso daí é inadmissível. Ele tem que ser corajoso, mas tem que aliar com a técnica. E isso daí vai fazer com que o policial vá muito mais longe, ele consiga o quê? Sobreviver num confronto desse. Coragem e técnica, sim.